Bom, já tem um tempo aí que eu tenho pensado como tá difícil morar de aluguel no Brasil. E isso não é de agora. Já é de uns anos para cá que eu tenho notado isso, que o preço de um aluguel no Brasil hoje em dia está muito alto. Não só aluguel, porque muitas pessoas aí de uma faixa aí de uns 30 anos para baixo não têm conseguido conquistar a casa própria ou apartamento próprio, até mesmo um terreno aí no interior. E é uma coisa que eu tenho me perguntado tanto, né? Porque tá tão difícil. Eu não sei se eu poderia chamar isso de crise imobiliária, porque tá muito alto o preço das coisas. É, colocando no papel, vamos dizer que você ganha um salário mínimo, que gira em torno de 1.300 e pouco, 1.400 e pouco. Bom, eu vou falar pelo que eu tenho visto. Eu moro aqui no interior do estado e, em média, aqui no interior, o valor de um aluguel está em torno aí de R$ 600 subindo. Se você for indo para perto da cidade, ou até na cidade mesmo, o preço de um aluguel aí vai lá para R$ 1.000 ou até mais, dependendo da localização. E é bizarro você pensar isso, né, cara? Porque assim, mais da metade do seu salário vai para um aluguel. Isso fora as outras coisas que você tem que pagar nesse aluguel, que é a luz que você tem que pagar a água. A água tem lugar que você até desconsidera, porque tem lugar que você aluga que a água é incluso. Mas você tem que pagar a internet, você tem seus gastos com alimentação, que não é barato. Hoje em dia os preços no mercado estão aumentando. Então, né, você fazendo essa conta, todos esses valores e o salário mínimo, não está batendo. E isso, se a pessoa ali já tiver família e crianças, aí fica mais difícil a situação, porque o gasto é maior. Então, essa conta aí não tá batendo. Morar de aluguel no Brasil. Eu não sei quando que ficou desse jeito, não sei o porquê está desse jeito, mas os preços estão altos. E não está compensando morar de aluguel no Brasil, na minha opinião. É claro, tem gente que não tem opção. É morar ali ou não morar. Ou alguma outra situação que não tem mais para onde ir. Então, acaba tendo que pagar mesmo. Mas está muito complicado. E isso não é só aluguel. Hoje em dia, jovens aí de pessoas de 25 anos, 35 até 40 anos. O que eu tenho visto que tem acontecido com as pessoas dessa faixa de idade? Muitas dessas pessoas hoje em dia estão morando com os pais, ou então estão morando no mesmo quintal, mesmo terreno dos pais, constroem casas. Por quê? Porque está sendo inviável morar de aluguel. Praticamente, cara, tá sendo uma coisa que todo mundo se adaptando. E morar com os pais hoje em dia não é vergonha. Alguns anos atrás era considerado vergonha, hoje em dia não, porque isso é uma adaptação nos tempos que a gente está vivendo. Porque tá difícil morar de aluguel, não tá compensando. Hoje em dia, para você conquistar uma casa própria, um apartamento, um terreno, também tá muito caro. E é até engraçado falar isso, porque se você volta alguns anos atrás, uns 30, 40 anos, a vida era muito mais difícil mesmo, e as pessoas assim não tinham tanto estudo porque tinham que sair da escola para poder trabalhar, mas todo mundo dessa época conseguia comprar terreno, construir casa, ter carro. Era outra realidade. Hoje em dia, até um outro assunto que eu vou falar qualquer hora aqui de carro.
Um carro popular, em média, aí no Brasil, está sendo 50 mil. Carro popular. Então também está sendo outra coisa que tá meio difícil de conquistar hoje em dia no Brasil, que é um carro. Mas voltando aqui, a casa, infelizmente é uma realidade hoje em dia, assim, de muitas pessoas estarem morando com os pais, mas é porque não tá compensando morar de aluguel. E tá difícil de conquistar a casa própria. Então é uma realidade, é uma adaptação hoje em dia. E isso não é vergonha. Isso é se adaptar ao mundo que tá acontecendo aí, cara. É uma forma de adaptação. Então eu fico pensando, né, como é que ficou desse jeito. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, pelo que eu tenho visto. Tem alguns países aí fora, né? Próprio Portugal, né, que tem muitos brasileiros lá, que lá também tá complicado essa situação de aluguel, não tá barato, mas especificamente no Brasil, tá muito difícil, cara, você morar em aluguel, morar de aluguel. Não importa o bairro, não importa a cidade, nem mesmo o estado. Todo lugar tá assim. E não tá batendo essa conta aí de aluguel com salário mínimo, fora as outras coisas que você paga para sobreviver. Então, tá muito difícil o aluguel. Se alguém aí vai morar de aluguel, pensa de novo. Não tô querendo de encorajar, não, mas assim, ver se realmente, se não tiver outra opção, beleza, cara. Mas se você tiver, espera um pouco. Até o que eu falei em outro vídeo aqui, né? Felizmente o salário não é muita coisa, então a gente tem que usar o dinheiro da melhor forma possível. E não tem muito aqui o que eu possa falar mais, cara. Morar de aluguel no Brasil tá uma coisa muito complicada, tá muito difícil mesmo. O que a gente espera aí que os preços diminuam, né? Fica mais fácil das pessoas conseguirem a casa própria e, consequentemente, morar de aluguel. É isso aí.